Capítulo 24. É necessário que venha o escândalo, para que os homens, em expiação na terra, se punam a si mesmos pelo contato dos seus próprios vícios, dos quais são as primeiras vítimas, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Depois que tiverem sofrido o mal, procurarão o remédio no bem. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 14. Nada é por acaso. Tudo ocorreu praticamente como da vez anterior em que estivera no centro espírita. Uma das poucas diferenças percebidas por Rosália foi que agora, em vez dos espíritos desesperados que tinha visto daquela vez, ela via entidades equilibradas e que, apesar de seus semblantes tristonhos e pesarosos, adotavam um comportamento bem mais tranquilo e moderado, possivelmente aguardando o momento de serem atendidas pelas equipes socorristas que ali atuavam. Após a apresentação musical, iniciou-se a palestra, cujo tema, o Cristo Consolador, pôde ser compreendido em boa parte por ela. As palavras do palestrante praticamente responderam à pergunta que Rosália havia feito horas antes ao amigo Bertoldo. Será possível que não há outro caminho, outro modo de vida menos sofrido deste lado? Segundo as palavras do orador, havia outro caminho, sim. O caminho da salvação, ou, como ele disse, o Consolador prometido por Jesus. O caminho do conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Outro detalhe percebido por Rosália foi que desta vez, ao cumprimentar Osias, Marlene não se queixou de dores físicas. Apenas deu a entender discretamente e com boa dose de entusiasmo que alguém havia retornado com ela. O dirigente da instituição piscou o olho e, abrindo seu cativante sorriso, elucidou. Graças a Deus, minha irmã. Rezei muito para que isto acontecesse. Ao ser perguntada se desejava falar alguma coisa após receber as boas-vindas na reunião mediúnica, Rosália, que tinha uma ótima capacidade de aprendizado, desta vez não se fez de rogada. Já sabia como tudo funcionava e ficou bem à vontade para se comunicar. Tenho muitas dúvidas, pensou ela, para que Marlene pudesse repetir ao dirigente da reunião. Poderia tirá-las? Osias, com seu tom de voz calmo e paternal, respondeu: Na medida do possível, sim. Infelizmente, minha irmã, eu não tenho como saber tudo, mas aquilo que me for permitido esclarecer, eu o farei com muito prazer. Então, Rosália fez algumas perguntas que surpreenderam os médiuns presentes à reunião, pois, ao contrário do que esperavam, seus questionamentos iniciais não foram sobre as suas penúrias pessoais, mas sobre questões coletivas. Tenho visto muita miséria, desde que me dei conta de que estava morta. Queria saber por que tem que ser assim? Por que há tanta desgraça desse lado da vida? Por que é impossível as pessoas serem felizes, terem paz e sossego? Osias explicou o porquê das misérias humanas. Disse que não existe essa história de tem que ser assim. Falou que Deus não nos criou para o sofrimento e que as dores não representam necessariamente castigo, mas ferramentas a burilar o espírito, a aparar arestas morais, a corrigir a direção do homem para o caminho do bem. O sofrimento, disse ele, é o fruto gerado na semeadura do mal. É a colheita originada da semente do orgulho, da ambição, do egoísmo, da vaidade e de tantos outros ilusórios valores que nos ofuscam e nos conduzem ao caminho da perdição. Por outro lado, as alegrias celestiais ou a paz de espírito que todos nós buscamos são os frutos gerados na semeadura do bem. É a colheita da caridade praticada, do amor compartilhado, do perdão concedido, do desapego às ilusões pueris da matéria. Já que a vida humana é uma sucessão de idas e vindas aos dois planos,
Quer dizer que é feito de reencontros? Perguntou ela. Exato, minha irmã. Deus nos concede a oportunidade desses reencontros justamente para quitarmos os nossos débitos pessoais, por meio da convivência com os desafetos do passado. Rosália ouvia tudo em silêncio, buscando absorver aquelas palavras tão coerentes, e cada vez mais se convencia de ter se equivocado em suas atitudes. Finalmente, resolveu fazer uma pergunta de ordem pessoal. Significa que as pessoas com as quais eu convivi eram antigos inimigos meus? Osias elevou o pensamento, pedindo orientação à equipe espiritual que amparava as tarefas da casa. Ele não tinha certeza se Rosália estava preparada para uma retrospectiva ainda mais profunda de seu pretérito. Foi inspirado a dar sequência à tarefa, então a orientou. Procure se concentrar, minha irmã. Vamos buscar esta resposta no seu passado. Que Deus nos ampare. O cenário projetado no campo mental de Rosália e que foi também visualizado por Osias mostrava uma cidade pequena e agitada, de ruas estreitas por onde passavam cavaleiros e carroças, e onde as pessoas transitavam em meio a uma espessa nuvem de poeira avermelhada. O ambiente lembrava cenas de um filme muito antigo, com homens de semblantes pesados e mulheres de peles queimadas pelo sol escaldante. Uma mulher, cuja beleza física destoava completamente daquele cenário rústico, acabara de desembarcar de uma charrete e se dirigia à única agência bancária existente naquela rua cheia de bares, armazéns e pequenas lojas de miudezas. Embora já não fosse tão jovem, seu corpo muito bem delineado e elegantemente trajado, a longa cabeleira ruiva e os traços perfeitos do rosto delicado chamavam a atenção de todos, provocando cochichos maliciosos pelas esquinas. Acompanhava-a um homem corpulento, de aparência selvagem, levando uma sacola abarrotada de dinheiro para ser depositado. Após breve demora, os dois saíram, embarcaram na charrete e seguiram por uma estreita estradinha, em direção à zona rural. A certa altura da viagem, o sujeito perguntou à mulher: Então, meu amor, o que decidiu? Quando iremos nos casar? Ela olhou com impaciência. Calma, o cadáver do meu marido ainda nem esfriou na cova. Não podemos nos precipitar para não levantar suspeitas sobre a morte dele. Eu não estou dizendo que tem de ser agora, só queria saber. Ela voltou a encará-lo com irritação e ele baixou a cabeça, silenciando-se. Quando a charrete passava numa vereda entremeada por um matagal, em local totalmente ermo, a mulher pediu ao condutor que parasse um pouco. Ele obedeceu imediatamente, olhando-a com malícia, com os pensamentos cheios de segundas intenções. Quando ergueu os braços, tencionando abraçar a linda mulher, fez uma careta e caiu atingido na testa pelo tiro certeiro de um rifle, disparado por alguém que se encontrava escondido no meio das árvores. O autor do disparo, um jovem de porte elegante e que deveria ter no máximo uns 20 anos de idade, deixou o esconderijo e correu para acalmar os cavalos que haviam se assustado com o estampido e ameaçavam sair em disparada. Depois de acalmá-los, o assassino verificou o corpo de sua vítima, certificando-se de que ele estava realmente morto. Com um largo sorriso de triunfo, subiu na charrete e sentou-se ao lado da mulher que a tudo assistira passivamente. Por um momento, achei que você houvesse desistido, comentou ela. Ele a acariciou no rosto. Só se eu fosse louco para deixar uma mulher linda e rica à solta por aí. Após beijarem-se demoradamente, ela o olhou nos olhos e disse: Se você tivesse desistido, eu o encontraria nem que fosse no inferno. Faço qualquer loucura para estar ao seu lado. E a charrete seguiu viagem.
Ao ver aquelas imagens, Rosália, tomada de visível aflição, disse mentalmente as palavras que foram repetidas por Marlene. 3 homens, o marido rico, com o qual me casei por interesse, o capataz sem importância que seduzi e usei para me livrar do esposo indesejado, e o rapaz por quem me encontrava apaixonada, e que inseri em meus planos para ficar livre e rica. Seriam eles a reencarnação de Arnaldo, Jonas e Juca? Uzias apenas disse: Continuemos observando, minha irmã. É possível que tenhamos mais informações. O cenário foi retomado no momento em que a bela mulher, agora mais velha, com os cabelos esbranquiçados e profundas rugas a demarcar o rosto, e o amante, que ainda ostentava uma aparência bastante jovial, travavam acirrada discussão no suntuoso salão de uma rica residência. Não vou admitir que você vá embora, seu aproveitador. Eu não o tirei da miséria para ser abandonada desse jeito, para ser trocada por uma aventureirazinha qualquer, gritou ela. O rapaz a olhou com repugnância. Ah, é? E qual foi a sua consideração para com o homem que a tirou daquela vida imunda de meretriz? Você teve pena dele? Não tramou a morte do idiota para ficar com o dinheiro da venda da propriedade dele? Deixe-me em paz, ou vai parar na prisão, sua velha pegajosa. Depois de pronunciar essas ferinas palavras, o rapaz virou as costas, apanhou 2 malas e começou a caminhar em direção à porta. A mulher empunhou uma pequena pistola que estava sobre um móvel e disparou contra ele, matando-o friamente, sem a menor alteração em sua fisionomia, que denotasse qualquer resquício de emoção. O cenário que veio a seguir foram flechas de sofrimentos e perseguições recíprocas, envolvendo todos os personagens daquela tragédia, num redemoinho infando, em ambiente trevoso, circundado por indescritível atmosfera de ódio no plano espiritual. Depois, em ambiente menos tenebroso, surgiram instantâneos da reunião entre os 4 personagens, enquanto traçava-se, ainda que precariamente, o plano do que deveria ser o seu reencontro na próxima encarnação. A sábia e bondosa entidade que intermediava a reunião daria o veredicto. Meus irmãos, infelizmente vossas escolhas foram catastróficas na última experiência em que estiveram juntos, terminando em graves ofensas e padecimentos indizíveis para todos vós. Oremos a Deus para que sejais fortalecidos nesse reencontro, iniciando nele um processo de reconciliação que vos libertará das algemas do ódio e do desejo de vingança. Conviverão os 4 no mesmo lar, unidos pelos laços familiares. E que Deus os abençoe e fortaleça. Com um olhar que sugeria aflição e insegurança, a mulher dirigiu-se ao piedoso conciliador. Mas, e se sucumbirmos de novo, o que será de nós? Sinto que nenhum dos 3 me perdoou verdadeiramente. Eu também não estou certa de ter me livrado das mágoas que brotaram em meu peito, por ter sofrido tanta perseguição após o meu desencarne. Não existem garantias sobre o modo como se dará o comportamento humano, minha filha. Pode ser até que as coisas não saiam conforme o esperado. É possível que este reencontro seja marcado por novas ofensas, mas sejamos confiantes. Rogarei a Deus para que seja concedida a presença de um espírito bondoso para estar junto a vós, a fim de auxiliar-vos no difícil labor da reconciliação. Todas essas informações foram repassadas a Rosália em cerca de 10 minutos de sessão mediúnica. Durante o atendimento, os trabalhadores dos 2 planos se mantiveram em prece, em respeitoso silêncio. Por intermédio de Marlene, Rosália chorava contidamente, soluçando baixinho. Agora as coisas fazem sentido para mim, disse ela. Compreendo por que meu marido e meus filhos me traíram e me abandonaram. Na verdade, nunca me amaram, mas eu não posso culpá-los.
De uma forma ou de outra, todos foram vítimas da minha maldade. Uzias procurou consolá-la. Infelizmente, eles não souberam aproveitar a oportunidade para conceder e conquistar o perdão libertador. Não foram capazes de promover a reconciliação a que se haviam proposto. E Luzia? Perguntou a assistida. Por que não me foi mostrada a filhinha que eu rejeitei? Qual era a ligação que tínhamos? O que aconteceu a ela? Instruído pela equipe espiritual, Uzias disse apenas: Luzia não era sua inimiga, minha irmã. Ela era a reencarnação de um espírito bondoso enviado por Deus para ajudá-los a encontrar o caminho da reconciliação. Com ela ao seu lado, sua vida teria sido menos amarga e os dois irmãos mais velhos teriam aprendido a amar, pois compartilhariam seu dia a dia com uma pessoa mais familiarizada com os sentimentos de amor, perdão e indulgência. Profundo silêncio se abateu sobre a sala em penumbras. Rosália se desligou sutilmente de Marlene e afastou-se, pensativa. Não estava fugindo como da vez anterior, estava promovendo uma saída estratégica. Sabia como voltar e não tinha dúvidas de que seria bem recebida sempre que o fizesse, mas ainda não se sentia pronta para aceitar o convite oferecido pelos trabalhadores do bem. Capítulo 25. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagadas pela ingratidão dos seus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Inesperada revelação. Ao final das tarefas, Uzias pediu a Marlene que não fosse embora sem falar com ele. Está bem, respondeu a dedicada trabalhadora da casa fraterna. Só não posso perder o ônibus, senão vou chegar em casa muito tarde. À noite, o intervalo entre um e outro é bem mais demorado. Não se preocupe, disse Osias. Hoje eu faço questão de levá-la de carro. Neste caso, não há pressa alguma, brincou ela. Uma carona dessas é uma verdadeira bênção. E foi durante o trajeto que os dois conversaram mais abertamente. O dirigente da reunião mediúnica perguntou: O que você sentiu exatamente durante o processo de regressão a que foi submetida a mulher que se manifestou por seu intermédio? Marlene fechou os olhos, pensou um pouco, deu um suspiro e respondeu: Não sei explicar direito, meu amigo, mas estou me sentindo muito envolvida em toda essa história. Aliás, desde a primeira manifestação dela, eu venho me sentindo assim. Naquela noite, fui para casa pensando muito na minha própria história, na relação tumultuada com os meus pais. Custei a pegar no sono e depois fiquei aflita, torcendo muito para que aquela infeliz criatura não desistisse do atendimento. Mas por que a pergunta? Osias suspirou. Porque é uma coisa que eu não sei se você está preparada para ouvir. Há algo sobre uma forte ligação entre você e essa desencarnada. Uma ligação em vidas passadas, você quer dizer? Não, nesta vida mesmo. Marlene o olhou interrogativamente. Sabia que Osias levava as tarefas espirituais muito a sério para estar brincando. Sabe a tal filhinha que ela disse ter vendido para os ex-patrões? Perguntou Osias, sem desviar os olhos da rua por onde transitava. Sim, o que tem ela? A menina se chamava Luzia, mas pelo que fui informado durante a reunião desta noite, depois que foi adotada ou comprada, seja lá como for, ela recebeu um novo registro e, ao que tudo indica, seu nome foi mudado para Marlene? Completou a médium automaticamente, com o coração sobressaltado, os olhos muito abertos. Haviam acabado de chegar à rua onde ela morava. Osias encostou o carro próximo ao portão, desligou-o e, olhando seriamente para a amiga, confirmou: É isso mesmo, Marlene. Você já sabia?
Não, falei por falar, mas não consigo acreditar nisso. É uma história muito louca. Meus pais nunca comentaram nada a respeito de eu ser filha adotiva. Osias segurou a mão dela. Ouça, Marlene, eu só estou lhe contando porque nossos amigos espirituais permitiram. Eles acham que isso responde às perguntas que bombardeiam a sua cabeça desde a infância e que sempre lhe provocaram muitas inquietações. Eles sabem também que você é madura o suficiente para não ficar remoendo essa história e não utilizá-la para prejudicar ninguém. Mas você não foi adotada. O que ocorreu está mais próximo de uma negociata do que necessariamente de uma adoção. Talvez tenha sido esse o motivo de nunca terem lhe falado a respeito. Marlene continuava chocada. Meu Deus, Osias! É claro que não vou prejudicar ninguém. Mas que loucura, hein? Você tem certeza do que está me dizendo? Bem, sabemos que não existem médiuns perfeitos, que todos nós estamos sujeitos a ser ludibriados por espíritos zombeteiros. Mas, nas circunstâncias em que as informações me foram passadas, em meio a uma reunião séria e desinteressada, acho muito difícil que tenha havido aí a infiltração de agentes do mal apenas para se divertirem às nossas custas. Desculpe-me, meu amigo, eu não estou duvidando da sua. Shh! Interrompeu ele em tom brincalhão. Depois falou sério. Você não precisa se justificar, Marlene. Eu realmente não me considero um médium perfeito e seria um abuso e uma ignorância pensar desse modo. Imagino o quanto a sua cabecinha deve estar confusa neste momento. A minha também estaria se fosse comigo. Reflita sobre isto, mas não transforme esta novidade numa coisa negativa na sua vida. Mas, Osias, o que me deixa intrigada é ver que há tantos pais adotivos no mundo que tratam seus filhos com amor e respeito. Sim, você disse as palavras certas, pais adotivos. Adotar uma criança é um gesto tão ou mais nobre do que concebê-la. A criança adotada por uma atitude de amor sincero vai, em muitos casos, preencher o vazio na vida de um casal que não pôde conceber os próprios filhos. Mas o gesto da adoção é diferente de se aproveitar do momento de fragilidade de uma mãe em apuros e tirar-lhe o filho dos braços contra a vontade. Isto é egoísmo e nada tem a ver com solidariedade, caridade ou amor. Tem mais a ver com capricho e, para ser sincero, eu acho que nesse caso foi mais ou menos como uma afronta a Deus. Foi como se dissessem a ele: Você não nos deu um filho, mas nós conseguimos comprar um, mesmo sem a sua ajuda. Vê como somos autossuficientes? Pela maneira como eles encaram a vida, suas palavras fazem muito sentido. Meu pai dizia que tudo e todos têm o seu preço, afirmava que o dinheiro é o verdadeiro Senhor Todo-Poderoso do universo. Então, vamos envolvê-los em nossas preces, pedindo a Deus que os perdoe e desperte para a realidade da vida. Agora vá, minha filha, faça uma oração antes de dormir e peça amparo espiritual para conduzir com bom senso os seus pensamentos. Vá com Deus e tenha bons sonhos. Osias partiu e Marlene ficou remoendo a novidade. Ao mesmo tempo em que parecia loucura, aquela informação fazia muito sentido. O distanciamento em sua relação com os pais sempre a deixara intrigada. Se tivesse mesmo sido comprada por eles, muita coisa estaria explicada, pois o tratamento dispensado a ela durante a vida toda fora o de alguém que tivesse adquirido uma propriedade a peso de ouro e que cobrasse o tempo todo por isso. Era como se ela fosse uma mercadoria e não tivesse o menor direito à liberdade de ação. O amor materno, tão propagado e enobrecido nas manifestações artísticas e religiosas do mundo todo, passava muito longe daquilo que sua mãe lhe oferecera. Um sentimento que se assemelhava muito mais a uma obsessiva e caprichosa dominação do que ao amor incondicional que, de modo geral,
Preenche o coração das mães naturais ou daquelas que adotam uma criança por amor e não que a adquire por capricho, para tentar abrandar a raiva e a frustração de não conseguir gerar o seu próprio filho. Desde a infância até a maturidade, Marlene nunca pôde escolher as suas roupas, os seus brinquedos, os seus calçados, os seus amigos. Por mais que implorasse para fazer as suas escolhas, tudo era decidido pela mãe, com a eterna quiescência e frialdade paterna. Qualquer contrariedade que ela provocasse, por menor que fosse, como, por exemplo, deixar de esvaziar o prato às refeições ou por comer um doce fora do horário permitido, era motivo para severos castigos e constrangedoras humilhações, muitas vezes em locais públicos, sem a menor cerimônia. Em seus poucos e vigiados relacionamentos com jovens da sua idade, Marlene observava a diferença de tratamento nos ambientes familiares. Os pais da maioria deles eram atenciosos e suas mães expressavam um amor que ela jamais pudera desfrutar. E foi pensando em tudo isso que Marlene se recolheu para dormir naquela noite. Antes, fez uma prece pedindo à espiritualidade que, se fosse possível, ajudasse a esclarecer toda aquela situação. Rosália caminhava agora com desenvoltura pelas ruas da cidade. As dores físicas, embora continuassem a incomodá-la, não a impediam de fazer o que queria. Encontrou Duílio dormindo, agarrado à garrafa de aguardente, e Bertoldo entorpecido ao lado do mendigo. Olhou-os compassivamente por alguns segundos, sentindo pena de ambos. Depois, acomodou-se ao lado do amigo desencarnado e permaneceu em silêncio, pensando em tudo que vira e ouvira naquela noite. Então, tudo estava explicado, pensava ela, convencida de que a vida é mesmo feita de reencontros. As relações familiares são as oportunidades que Deus oferece para que os adversários possam conviver e se reconciliar. Os três homens com quem se envolvera e prejudicara na vida passada, movida pelos sentimentos de ganância, egoísmo e possessão, voltaram na condição do esposo e filhos. Dividiram o lar com três inimigos granjeados por tão pouco. Sim, tão pouco, pois mesmo uma vida inteira eivada de bens materiais, de luxo e conforto, é apenas uma vida e representa muito pouco, levando-se em conta a eternidade do ser. Por isso, a frieza e a antipatia recíproca no seio familiar, por isso as agressividades, a infidelidade, a mágoa e o egoísmo a demarcarem a relação daquela família. E Luzia, dádiva concedida por Deus para levar um pouco de luz, de paz e de harmonia para aquele lar tão infeliz, e que fora trocada por um dinheiro amaldiçoado que não se reverter em benefício algum? Onde estaria aquele anjo sensível e nobre que tinha por missão fortalecer os fragilíssimos laços afetivos daquela família? Era isso que faltava para que Rosália conseguisse serenar a sua consciência e aceitasse a assistência oferecida pelos trabalhadores da casa fraterna que tão amavelmente a acolhera. Foi assim pensando que se recostou ao lado de Bertoldo, buscando o amparo afetivo do amigo. O desentendimento daquela tarde nada mais representava. Era apenas mais uma desinteligência dentre as tantas em que os seres imperfeitos se enovelam ao longo de sua lenta e dolorosa escalada evolutiva. Bertoldo permaneceu em silêncio, fingindo não ter notado a presença da amiga, mas sentiu o coração cheio de alegria ao vê-la aproximar-se. No fundo, estava com medo de ter perdido a amizade daquela resoluta companheira.